Oi, catequista, tudo bem com você? Eu tô aqui para mais um vídeo e hoje para ensinar você que é pai, avô, catequista, como educar preventivamente, como passar a fé de uma maneira não autoritária, de uma maneira gostosa para os seus filhos, seus netos, suas crianças. Vem comigo. Olha, se a gente olhar um pouco as coisas, a gente vai escutar algumas pessoas falando assim: ah, padre, eu não ensino o filho religião, porque afinal, quando ele for grande, ele que escolha. Olha, é uma possibilidade, eu respeito o seu jeito de pensar, é legítimo, mas eu queria lembrar você que a religião, ela ensina algumas coisas que são básicas para a vida. Quando estava no Brasil, eu lembro que eu vi numa manchete de jornal que um garoto pegou escondido as chaves do carro do pai, um garoto de 10 anos, e saiu por aí. E bateu o carro e morreu. O pai descobriu depois que a criança tinha feito isso. Ora, não estou culpando o pai, não estou culpando a criança, não estou culpando ninguém. Mas eu queria que a gente aprendesse um pouco de uma situação dessa. Eu sei que é um caso, mas o que isso nos fala? Nos fala primeiro que a criança, uma criança de 10 anos, por exemplo, ela não tem responsabilidade, ela não tem capacidade de conduzir um veículo de 1 tonelada, como é um carro de passeio pesa 1 tonelada, e ele não sabe mesmo as regras da via, do tráfego e tudo, e mesmo que soubesse as regras todas, ele não tem capacidade intelectual, motora, e não tem maturidade para conduzir um carro. Então o que acontece? Uma criança que é deixada na sua plena liberdade, não sabe as coisas, não tem capacidade, não tem maturidade, ela vai fazer o quê? Ela vai bater, pode se machucar outras pessoas, ou até se machucar, como foi o caso dessa criança. Isso é um caso verídico, mas isso nos mostra algumas coisas. Por exemplo, um carro tem 3 freios. E eu tenho escutado muita gente dizendo: ah, padre, eu não gosto da religião, porque a religião é um freio. Sim, é um freio. Para muita coisa ela é um freio. Mas não se esqueça, meu amigo, minha amiga, que um carro tem 3 freios. E tem um só acelerador. Tem um motor, mas um só acelerador. Mesmo os carros eletrônicos, com câmbio eletrônico, o carro tem o freio de mão, deixa ele estacionado. O carro estacionado sem o freio de mão é perigoso, porque ele bate, ele pode sair andando por aí, tá? Ele tem o freio de mão. Ele tem o freio de câmbio. Se você dirige, você sabe, se você engata uma marcha menor, o carro reduz a velocidade numa descida. Então, existe um freio de câmbio. Você usa, por exemplo, para descer uma serra. Se você ficar usando o freio de pé o tempo todo para descer a serra, depois de algum tempo, o freio se desgasta, esquenta, e ele pode falhar. Então é mais prudente você descer uma serra com o freio de câmbio, com uma marcha engatada mais reduzida, e o carro vai se mantendo. E tem o freio de pé, que é aquele freio que a gente usa o tempo todo. Seja freio a disco, não seja freio a discos, o carro é mais novo, mais velho, mas todo carro tem 3 freios. E se o carro tem 3 freios e um só acelerador, é por uma razão. É porque quando a gente entra numa certa velocidade, se a gente não usar, às vezes, 2, 3 freios, o carro não para. E aí ele capota. E aí ele pode machucar outras pessoas e pode mesmo fazer outras coisas. Um carro hoje de tecnologia mais avançada, tem até, aqui na Europa eu vejo, tem até um freio automático. Ele detecta quando passa um obstáculo, um cachorro, um obstáculo, e ele mesmo freia. Às vezes o motorista não tá distraído, ele mesmo freia. Então, um carro mais moderno tem 4 freios. Tem um freio automático eletrônico, um radar que detecta perigo. Então, veja, é preciso que a nossa vida a gente tenha freio. E a religião pode ser um bom freio. É preciso que a gente conheça as regras da vida como se conhece as regras do trânsito. E se você insiste em dirigir fora das regras, uma hora você vai fazer uma bobagem. E vai fazer, às vezes, uma bobagem grande. Quer dizer, se existe um semáforo, é porque existe
Momento para passar de um lado, momento para passar do outro, momento para o pedestre, momento para os carros, momento para os carros daqui, momento para os carros dali. E aí, então, isso vai se regulando. Claro, às vezes é chato, às vezes é isso, às vezes é aquilo e tal, mas é assim que o trânsito funciona. E se não for assim, é arriscado a gente fazer bobagem. Bom, a vida também funciona assim. Se você navega para qualquer lugar, você não sabe para onde você está indo, você está perdendo seu tempo simplesmente. Você está numa péssima direção. Sem norte, qualquer navegação é ruim. Entendeu? Porque é preciso você ter um norte, é preciso você ter uma direção. E a educação é desse jeito também. Agora, você ensina a religião não só ensinando regras. Você ensina a religião, você ensina a moralidade, você ensina você estar bem na vida. Como? Não é só você dizer, ó, isso pode, isso não pode. Tem gente que acha que ensinar religião ou educar uma criança é dizer, pode, não pode, pode, não pode. Não, não é assim. Você ensina primeiro com a sua presença, primeiro com o seu exemplo. Não adianta nada o pai que é motorista tentar ensinar o filho a não passar o sinal vermelho se o filho a vida inteira viu o pai passar o sinal vermelho. Não adianta nada, o filho vai fazer aquilo que aprendeu com as atitudes do pai. Então, se você quer ensinar religião, se você quer ensinar a fé, é preciso que você tenha, primeiro, participação. Você tenha fé. Que você acredite naquilo que você está fazendo. E a partir da sua presença, as coisas vão ser diferentes. Vamos pegar, por exemplo, eu fiz aqui algumas anotações. Vamos pegar, por exemplo, Dom Bosco. Gente, não existe ninguém melhor na igreja que trabalhou mais com juventude do que Dom Bosco. Dom Bosco, um italiano do século XIX, mas um cara que tinha uma sabedoria de vida que a gente ainda precisa ensinar para as pessoas. Os salesianos, seguidores de Dom Bosco, aplicam o método preventivo de Dom Bosco. Qual é o método? Primeiro, Dom Bosco diz que é preciso ensinar, primeiro com presença, segundo com sentimento. Sem o sentimento, você não vai ensinar nada de bom. Então é preciso que você valorize as pessoas, que você esteja ao lado delas. E é preciso que você, estando ao lado delas, você vai ensinar que você ama essas pessoas. Então é a partir do amor que se ensina a religião. É a partir da presença. A pastoral é a mesma coisa. Tem padre que acha que a pastoral é virtual. Tá, a pastoral virtual é boa, ela existe e tudo, mas é preciso ser presença na vida das pessoas. Não adianta eu ser muito distante das pessoas. Então, isso tudo vai ensinando. Depois, a presença, segundo Dom Bosco, é vigilância. É eu estar perto para eu ir dizendo o que é bom e o que é ruim. E não só ir dizendo o que é bom e o que é ruim, mas ir mostrando por que é bom e por que é ruim. Aí que está um segredo. Quer dizer, você não vai ensinar a religião só ditando regras. Você vai ensinar a religião mostrando por que essas regras são válidas. E aí você vai mostrar por que essas regras se aplicam na sua vida. Tem uma música do YouTube, eu vou colocar depois o link aqui embaixo. A música se chama Galileu da Galileia. Acho que é isso. Caramba, Galileu da Galileia. Alguma coisa assim. E o Jorge Ben diz assim, se o malandro soubesse o quanto é bom fazer o bem, ele faria o bem só por malandragem. De fato, é bem isso. A gente está numa cultura hoje em dia, né? Nós valorizamos demais fazer o mal, desrespeitar as regras. Nós, como brasileiros, nós achamos que desrespeitar as regras é ser malandro. Mas o malandro, que é malandro, sabe que seguir as regras que é a verdadeira malandragem. Aliás, o Chico Buarque já dizia alguma coisa parecida também, muito tempo atrás. Eu sou velho o suficiente para poder citar o Chico Buarque da ópera do malandro. Então, vamos lá. Quando a gente vai mostrando por que fazer o bem, a gente tem que mostrar que fazer o bem é bom para mim, o fazer o bem é bom para o outro, para o meu amigo, para a minha família e tudo tal. E fazer o bem é bom para a sociedade. Então, a partir daí, e a partir do testemunho que você dá, até de partilhar as experiências negativas que você teve, os arrependimentos que você teve, jogar aberto faz com que a criança ela vá aprendendo a fazer o bem, aprendendo a religião. Ela vai aprendendo o sentido da moralidade e o sentido da religião. Por que é bom praticar o bem?
Por que que Jesus dizia, faça o bem sempre? E a partir daí, então você vai conseguir ensinar a moralidade, a religião, a fé. Senão não vai funcionar. O caminho da virtude, a gente tem que mostrar para uma criança e para um adolescente que é o caminho da felicidade e que é o caminho também da santidade. E um santo, uma pessoa santa, é uma pessoa plenamente humana. Não é um cara, não é um extraterrestre, um cara que está lá nas nuvens, mas é um cara que, quando você olha, você fala, puxa vida, esse cara valeu a pena ter vivido. Esse cara, quando morreu, fez toda a diferença. Esse cara deixou muita gente triste quando morreu. É para isso que serve o santo. E aqui eu queria terminar com o último conselho de Dom Bosco. Você quer ensinar a fé? Então reserve um tempo para dizer boa noite, para se despedir do seu filho, do seu neto. Reserve um tempo antes dele dormir, para você poder estar junto dele, contar as histórias, partilhar a vida e ensinar a rezar. Esse último conselho ao pé do ouvido, vamos dizer assim, faz toda a diferença, porque tem uma carga emocional de que eu sou importante. Quanto o pai quanto a mãe trabalha demais, ou pelo menos trabalhava demais, e não conseguia dizer para os seus filhos o quanto o filho é importante. Aliás, tem mesmo pai e mãe que acham que o filho não é importante. Mas o filho precisa aprender, precisa perceber que ele é importante. E quando ele percebe isso, tudo que você falar vai ter um significado profundo. Ou como dizem os árabes, os sírios, quando você ensina alguma coisa de criança, você está talhando numa pedra. Quando você talha numa pedra, nada mais faz esquecer. Então vamos lá. Para resumir, você quer ensinar virtude, você quer ensinar a fé, você quer passar a fé? Primeiro, mostre que a sua criança, esse adolescente, ele é importante. Segundo, partilhe as suas experiências, tanto positivas como negativas. Assim, num clima de liberdade. Terceiro, dê boa noite. E antes de dar boa noite, ensine alguma coisa de útil e mostre que a verdadeira malandragem é fazer o bem. Malandro que é malandro faz o bem justamente para evitar o mal e evitar até o próprio mal. O Karnal, todo mundo conhece, que é famoso na internet, ele tem um vídeo falando que dá muito trabalho fazer o mal. Que dá muito trabalho, por exemplo, ser infiel. É menos trabalhoso, é mais fácil você ser fiel à sua esposa do que você ter que apagar todos os rastros de infidelidade. E aí você precisa ser meio que agente da CIA para apagar todos os rastros da sua esposa. Então faça o bem, mostre que fazer o bem e que praticar a religião e que seguir o evangelho fez bem para você. E a partir daí você vai passar a sua experiência, a sua religião, a sua fé. Isso é o que a gente chama de pedagogia preventiva. E eu costumo dizer que uma pessoa que ensina desde criança a pessoa, o seu filho, o seu neto a fazer o bem, a respeitar a religião, a ter fé, ele não vai buscar, quando esse filho for adulto, ele não vai buscar na delegacia e não vai buscar no cemitério. Por quê? Porque ele sabe viver, porque ele sabe o que é bom e porque ele, tendo freio, ele sabe acelerar e sabe frear. E sabe até parar o carro quando é preciso. Mas parar brecado, para que o carro não saia andando sozinho. Essa é a vida. Então, meu irmão, minha irmã, aproveite esse método preventivo. Semana que vem eu trago outras dicas para você ir passando a sua fé. Abraço, até mais.